Ontem eu falei com você sobre o poder da leitura e hoje eu quero falar sobre a escrita. Todo dia de manhã eu acordo, eu tenho minha rotina de fazer a minha oração. Depois que eu faço a minha oração, eu faço a leitura de uma página do Diário Estoico e depois eu vou para a parte da escrita. E esse exercício matinal, eu roubei o nome do meu mentor, que são as morning pages, as páginas matinais. E dali eu não tenho um tema específico, eu não estou escrevendo um livro. Na verdade, eu escrevo o que eu tenho de ideia na minha cabeça naquele momento. E então eu saio escrevendo. Normalmente dá umas 3 páginas, 4 páginas, dá mais ou menos essa média. E eu vou fazendo ali uma reflexão do que eu vivi no dia anterior, uma reflexão do que eu gostaria de viver naquele dia, ou às vezes uma reflexão sobre passado distante. Então, aconteceu há 20 anos atrás e me veio à mente, eu vou lá e escrevo. Então, para mim, a escrita, ela é uma terapia. É como se eu tivesse ali no divã, confidenciando os meus pensamentos, os meus valores, os meus princípios, as minhas ideias para um psicólogo. Não tenho feedback, mas ali para mim ela funciona realmente como uma terapia. Me parece que quando eu escrevo, a impressão que eu tenho, né, o que está acontecendo comigo, é que quando eu escrevo parece que eu esvazio uma parte assim do meu cérebro para eu começar a receber outras informações. E essa escrita, ela matinal, normalmente eu escrevo no final ali da minha escrita, do meu exercício, o que eu espero do dia. Então eu acabo batalhando, eu acabo direcionando as atividades e as ações do meu dia baseado no que eu fiz nas minhas morning pages. E está sendo um exercício muito agradável e muito diferente, desafiador, diferente, porque no começo eu demorava 30 minutos, 40 minutos para fazer as minhas morning pages. E hoje eu já demoro 5, 10 minutos. Parece que o cérebro ele já se acostumou a todos os dias de manhã eu devagar algumas palavras ali nas minhas morning pages e eu acabo tendo uma facilidade maior hoje para escrever do que era antigamente, no início. É claro que, como eu disse, não é uma história, né? Não são palavras dignas de um livro, mas ela é para mim uma terapia. E eu vou escrevendo qualquer coisa, né? Como eu disse. Então ele acaba funcionando para mim como um detox matinal mesmo. É aquela lavagem, aquela reciclagem, melhor dizendo. É aquela reciclagem de pensamentos e orientações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que eu escrevi lá nas minhas morning pages que eu precisava fazer uma atividade naquela manhã e que eu precisava focar pelo menos umas 2 horas. Umas 2 horas eu precisava focar naquilo. Só que eu sei que assim, é muito difícil você ficar ali 2 horas compenetrado fazendo aquele trabalho. Eu sei que é muito difícil, né? Eu mesmo não consigo aquele foco. Então veio a minha ideia na hora que eu estava escrevendo de aplicar a técnica Pomodoro. Então a técnica Pomodoro é aquela que consiste em você fazer 25 minutos de atividade e 5 de relaxamento, e você fazer 4 ciclos, né? 25 com 5, e no último ciclo lá, se caso você tenha outra atividade para cumprir após esse primeiro ciclo completo, você descansa 15 minutos e volta para depois dos 25. E eu apliquei a técnica Pomodoro naquele dia, focado naquela atividade, naquela única coisa que eu precisava fazer naquele dia, e acabou que deu certo. Então a escrita ela também me traz novas ideias, ela me deixa mais criativo,
Criatividade que não é o meu forte, mas ela me deixa mais criativo, porque eu passo a pensar, né? Ela me força, as morning pages elas me forçam a pensar no que eu vou escrever, no que eu quero no dia, ou seja, ela faz não é uma previsão do futuro, mas o que eu quero para aquele futuro, e aquele futuro daquele dia, né? Agora eu estou conversando aqui com vocês e eu não lembro de ter ainda mencionado lá nas minhas morning pages o que eu quero no futuro daqui 5, 10 anos. Eu tenho os meus objetivos para 5, 10 anos, mas eu não lembro de ter escrito ali nas minhas morning pages. Mas enfim, esse é um trabalho diário, esse é um trabalho que eu faço constantemente e que me traz bons resultados. A palavra de ordem é constância. E você? Você escreve? Você tem o costume de escrever algumas folhas ou algumas palavras durante o seu dia? Escreve aqui nos comentários. Até mais.